TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Gente, eu sei que eu fiquei devendo 3 autores árcades brasileiros do movimento do arcadismo, movimento literário árcade brasileiro. E aí, antes de entrar no romantismo, que é o tema de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre esses 3. E vou já avisar de antemão que vou fazer um programa especial sobre Machado de Assis, que também foi um dos nossos românticos. Tá? Mas antes, vamos aos nossos avisos especiais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Paraíba do Sul e 3 Rios. E se você não tem a TV a cabo, você pode acompanhar toda a programação pelo Facebook, pelo YouTube e o noticiário pelo Instagram com os cortes, aqueles cortezinhos com as principais notícias do dia. TV Correio da Manhã. Então vamos lá. Quem eu não falei? Eu não falei do precursor, daquele que trouxe o movimento árcade para o Brasil, que foi Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, ele era juiz, poeta, ele adotou o pseudônimo de Gloucester Saturnio, lembra? Eles adotavam pseudônimos árcades relacionados aos gregos clássicos antes de Cristo, tá? Advogado, magistrado luso-brasileiro, e ele era um dos inconfidentes, junto com Joaquim Manuel da Silva Xavier, nosso Tiradentes, junto com o nosso Tomás Antônio Gonzaga, que também era um poeta, e outros inconfidentes. Ele não é o traidor, tá? Nem o Tomás Antônio Gonzaga. E qual foi a obra dele que chamou mais atenção? Ele era muito amigo do Tomás Antônio Gonzaga. Então, as cartas chilenas, escritas e registradas como sendo de Tomás Antônio Gonzaga, na verdade, era um bate-papo entre os dois, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, para fazer críticas aos governadores regionais, principalmente ligado às Minas Gerais. Tá? Então, esse é a principal obra dele. E ele viveu, claro, né, ele escreveu o poema épico Vila Rica e ele morreu na prisão, preso mesmo por conta da Inconfidência Mineira. O outro era o Basílio da Gama. Basílio da Gama era um jesuíta, morava no sul do Brasil e escreveu uma tentativa épica de fazer tipo os Lusíadas sobre o Uruguai. Tinha a Guerra do Uruguai, teve uma guerra com os índios naquela região também. E não sei se vocês lembram, o Marquês de Pombal assumiu antes de Dom João VI, na transição de Maria I, depois que o pai dela morreu, e o João ainda era novinho, não podia assumir, que era João VI, fez uma reforma em Portugal, na tentativa de reconstruir Lisboa pós o terremoto, que causou incêndio e que causou um maremoto. E aí destruiu praticamente toda Lisboa, matou gente que não acabava mais. Foi aí que Dona Maria I teve uma depressão muito profunda e o Pombal assumiu ao mando do rei, pai de Dona Maria,
o governo de Portugal e expulsou os jesuítas e fez uma reforma educacional em Portugal, que nunca mais Portugal chegou ao mesmo nível educacional daquela época, porque eles eram o sistema educacional dos jesuítas na época de 1700 e alguma coisa, antes do Pombal, promoveu não só o progresso, a fortuna, o sucesso das descobertas científicas, do desenvolvimento científico e humano em Portugal, chegou a um nível com a escola de Sagres tão alto que ainda não chegamos de volta a esse mesmo nível. E com a expulsão dos jesuítas aqui no Brasil, nós ficamos um hiato muito grande sem uma escolarização formal, nem para rico nem para pobre. Até depois, praticamente até Pedro II. Então, você imagina aí uns 100 anos sem oferta de escola de qualidade. A gente tinha alguns professores que davam aula particular, mas não tinha escola, nem para rico, nem para pobre. Então, a reforma de Pombal causou um mal muito grande. Ele pode ter tido alguns benefícios, mas nesse aspecto foi um mal muito grande. E aí, o que acontece com Basílio da Gama? Ele não queria ser expulso por Pombal. Ele queria ganhar a simpatia e a confiança de Pombal, e aí escreveu esse épico, Uruguai, colocando os jesuítas como vilão e os índios e os portugueses como os heróis. Sem comentários depois disso, né? Tivemos o Frei Santa Rita Durão, que escreveu a famosa obra Caramuru, contando a história do nosso Diogo Álvares Coimbra, náufrago português, que casou com uma das filhas tupinambás lá na Bahia, a Catarina Paraguaçu, que virou filme, virou série, essa história fantástica, com base na obra do Santa Rita Durão, falando de Caramuru. Ele enaltecia tanto os índios quanto os portugueses na forma como eles se integraram, e houve a miscigenação, porque logo quando os portugueses chegaram, dos presentes que os índios ofereciam aos portugueses eram as suas mulheres. E um dos primeiros casamentos assim, oficiais, católicos, no Brasil, entre portugueses e índios, é o do Diogo Álvares Coimbra e a Catarina Paraguaçu. O nome Catarina ela adotou quando ela foi à França e conheceu a rainha Catarina da França, né? E ela achou o nome lindo e adotou para ela o nome Catarina. Então, assim, dizer que só houve matança é um erro histórico. Houve, com certeza houve, briga. Os índios são guerreiros, territorialistas. Aquele pedacinho da tribo eles defendiam com a vida. É a cultura indígena. Hoje em dia não, eles já estão civilizados, mas desde que o homem é homem, o seu clã, o seu território, a sua comunidade, eles sempre defenderam com a vida, independente de ser índio ou ser civilizado. É só a gente observar o que acontece no mundo ainda hoje, século XXI, tá? Que dirá antigamente. E aí ele escreveu esse épico, o Caramuru. Vamos ao tema de hoje. Aí eu fiz para vocês mais uma linha do tempo. Então, nós tivemos o Barroco, que estava tentando resgatar a religiosidade, porque nós reconhecemos que temos uma vida espiritual, e aqui eu não estou falando de religião, mas
a percepção de que somos mais do que matéria, para se opor ao classicismo, que é o Renascimento, que valorizava a razão pura e simples, né? O materialismo puro e simples, para que essa história de vida depois da morte. A vida é aqui, acabou, é o que eu posso ver, é o que eu posso pegar, é o que eu posso provar. O Barroco contestou isso, foi muito sentimental, muito religioso. Como é que vai abandonar esse lado espiritual? Aí veio o arcadismo, buscando também um retorno ao classicismo. Não, vamos ser pragmáticos, vamos usar a razão. Falei das cidades que estavam crescendo desordenadamente, e aí vamos voltar à vida no campo, era o início da Revolução Industrial. E aí vamos chegar, e teve a Revolução Francesa também, no final do período Arcade e início do período Romântico. Então, as ideias iluministas de que não podíamos dar mais valor àquilo que nós dávamos valor, teríamos que dar valor apenas ao Estado. O Estado haveria de ser o centro, o Estado que iria determinar a vida de todos, a vida privada e a vida pública. Quem manda é o Estado. Essa é uma das principais ideias da Revolução Francesa, que permanece até hoje, tá? E tem que ter a razão. Vamos lá. Aí o romântico não gostou disso. Por quê? Como é que eu não posso ser dono da minha vontade? Eu tenho que seguir só o que o Estado quer? Então o romântico entrou numa nostalgia e foi buscar no seu passado, e até um passado da Idade Média, que tinha os feudos, os reis, mas não havia mobilidade social, mas havia uma vida mais tranquila. Por que mais tranquila? Porque, mesmo não havendo mobilidade social, e o que é isso? Você pode mudar de papel social. Na Idade Média, antes da ascensão da burguesia, antes do Renascimento, você era filha de costureira, seria costureira. Você era filho de sapateiro, seria sapateiro. Era filho de ferreiro, que botava ferradura nos cavalos, consertava as rodas, a descendência dele seria isso. Então, você não tinha possibilidade de ascensão ou de ter outro ofício. Não se chamava profissão, se chamava ofício. Esses ofícios eram hereditários, de pai para filho. Se a mulher era cozinheira, casada com um sapateiro, mas ela fazia parte da cozinha do castelo feudal ou real, a filha acompanharia a mãe. Então, não tinha possibilidade de escolha. Se você era camponês, plantador de batata, você seria camponês, seus filhos camponeses, plantadores de batata. Então, isso é ausência de mobilidade social. Você não tem escolha do seu papel social, tá? Agora havia, já no período romântico, por volta de 1838, já estamos no século XIX, pós-Revolução Francesa, depois dos burgueses começarem a ganhar dinheiro e comprar educação, comprar os artistas para fazerem seus retratos, comprar propriedades com o dinheiro que eles ganhavam, isso acendeu uma mobilidade social. E também com o início da industrialização, com a invenção da imprensa, do transporte a vapor. Olha quanta coisa foi mudando de repente em menos de 100 anos, em 200 anos. Começou uma evolução muito rápida, tá? Aí o romântico era saudosista e olhava para dentro, supervalorizava os próprios sentimentos. Então, a gente diz que o romântico é um sentimental, tá?
Bom, qual era o contexto europeu? Aí eu começo pelos antecedentes da Revolução Francesa. Nós tínhamos uma monarquia absolutista, ou seja, o rei era a lei, o que ele dissesse era lei, e uma divisão do Estado muito diferente. O considerado primeiro nível era o clero, que não necessariamente eram padres, estudiosos, seguidores da religião. Eram pessoas eleitas pelo rei para ocupar o papado ou o bispado. Não necessariamente religiosos ou padres ordenados em alguma congregação, tá? Eram papéis políticos. Por isso, a igreja cometeu alguns erros, porque se você bota uma pessoa que não entende nada da doutrina para ser o chefão, é claro que ele vai errar. Né? A mesma coisa que você colocar dentro de um ônibus, para dirigir um ônibus, uma pessoa que não entende nada, nunca sentou, nunca dirigiu, nunca ligou um ônibus, nunca andou de carro, nunca dirigiu nenhum carro. É claro que vai causar acidente. Então, você tem que botar em determinada função pessoas qualificadas para aquela função. E não foi o que aconteceu. Tá? Então, o primeiro estado, né, o primeiro nível do Estado era o clero, o segundo, a nobreza, principalmente os reis, e o restante, todo o restante do povo, que correspondia a 98% do povo, aqui especificamente da França, a burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos e tudo mais. E aí, esses 98% é que bancavam todo o luxo do clero e da nobreza. Eles trabalhavam duro, pagavam altos impostos para sustentar a nobreza, que mal se esforçava, só gastava o dinheiro que os outros produziam, e sustentar o clero eleito pelo rei, não necessariamente padres ordenados que estudavam a doutrina. Tá? Então, vamos separar bem isso. E aí, se a gente olhar para o dia de hoje, a pirâmide social, quem é que sustenta os governos? Não estou falando de partido político, não, estou falando dos governos no mundo. É quem está na base trabalhando, suando, acordando cedo, pagando imposto. Até hoje. Até hoje é isso. 98% da população mundial sustenta o luxo dos 2% ricos, mais ricos do mundo, não é só Brasil. Em alguns países existe uma distribuição de renda melhor? Sim. Em outros, pior. Olha para Gana, olha para Cabo Verde, olha para os países africanos. A exploração do povo. O povo passa fome. Até hoje é assim. Não mudou, não. Tínhamos a Guerra dos 7 Anos, a independência dos Estados Unidos, que saiu com letra minúscula, o luxo da nobreza. Aí alguns revoltados se reuniram para construir a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, que isso aconteceu em 1789, tá? Com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que nunca vingou, porque continuamos sem liberdade, sem igualdade e sem fraternidade. Esse 1789 é exatamente o ano da Revolução Francesa. Esse é o contexto da Europa, principalmente da França. Tá? Aí houve a Revolução Francesa, guilhotinaram os reis e começou o conflito entre os gerondinos e os jacobinos. Os gerondinos eram um grupo, e os jacobinos outros, que começaram a guerrear entre si e a se guilhotinar e a se matar. Foi um derramamento de sangue.
porque eles brigavam pelo poder. Quer dizer, eles tiraram os monarcas, mataram os nobres, mas começaram a se matar entre si e a matar o povo que tentasse entrar nessa discussão, porque eles queriam o poder. Então, a Revolução Francesa, mais uma vez, foi um grupo de pessoas que provocou a Revolução porque queria o poder. Aí, quem é que chega para botar ordem na casa? Napoleão Bonaparte, que restabelece a monarquia, se declara rei e resolve expandir o reino da França e sai invadindo terras, países. Não existia a Alemanha, era a Prússia, Áustria e assim por diante. Saiu invadindo, chegou até a Rússia, onde perdeu a guerra, 1815. Aí ele aproveitou essa tensão, né, entre as. Tá, aí, só para eu não me enrolar aqui. O que aconteceu? Quando ele perdeu para o inverno russo, que ele entrou na Rússia em pleno inverno, e aí o seu exército pereceu no frio, acabou, Napoleão acabou, perdeu a guerra. Como ele. Desculpa. Como ele havia invadido vários países e destronado várias monarquias, houve uma tensão entre as monarquias que estavam se restabelecendo. Algumas monarquias já eram liberais, queriam ter constituição, queriam dar mais liberdade, mais direito para os povos, para o próprio povo, para os próprios súditos, e outras queriam continuar absolutistas, como era a monarquia francesa, tá? Então, começou a tensão para isso. Ao mesmo tempo, no Reino Unido, que é País de Gales, Grã-Bretanha, Inglaterra e, se não me engano, a Escócia, já tinha iniciado e estava agravando a sua Revolução Industrial, o povo abandonando o campo. Quem é que vai produzir comida se o povo sai do campo? E querendo trabalhar nas fábricas, morar nos grandes centros. Já falei aqui da situação urbana que estava caótica, sem saneamento básico. Eu acho que o primeiro país a organizar saneamento básico foi a Alemanha. Posso trazer depois o ano e como foi esse planejamento para permitir que houvesse corredores de ventilação de ar, para evitar a propagação de doenças. A Inglaterra sofreu um incêndio que destruiu quase toda a cidade de Londres, também por causa da desorganização urbana. São fatos que provocaram nos poetas, nos artistas românticos, uma insatisfação muito profunda com o que eles estavam vivendo. Houve o Congresso de Viena, onde foi feita a Santa Aliança, que houve um rearranjo das monarquias e distribuição geopolítica do que é território alemão, do que é o território austríaco, o que seria o território francês. Houve um rearranjo político nisso. Então, você já entendeu um pouco do contexto. Era um contexto pesado. Por isso, os românticos tinham uma espécie de escapismo. Por quê? Porque eles queriam voltar àquele mundo mais tranquilo, medieval, que era tudo certinho, não tinha tanta mudança. Você nascia carpinteiro e ia morrer carpinteiro. Acabou. E nesse período do Renascimento, começaram também a surgir como é que eu vou dizer? Pessoas ilustres que se destacavam dos demais pelos seus feitos heróicos.
Nós temos Marco Polo, as viagens de Marco Polo eram heróis reais, não eram heróis ficcionais. Bonaparte sobressaiu como um grande general. É o início do individualismo. Você vale pelo seu individual, não pela sua terra. Mais ou menos nos anos de 1600 finais para 1700, começou a haver a preocupação com a linhagem, de que família você é. E surgiram os sobrenomes de família. Preocupação com linhagem. Até hoje, você tem que ter um sobrenome para dizer a que família você pertence. Antigamente, você pertencia à cidade, à aldeia. Por isso, você tinha Francisco de Assis, Catarina de Sena, Jesus de Nazaré. O nome da cidade é que dizia quem você era. E no individualismo, você tem que ter um nome próprio, um prenome e um nome de família. Então, esse individualismo obriga a pessoa a se tornar, como a gente diz hoje, ser alguém, ganhar fama, se destacar entre os demais, que é o que a gente vive hoje. Todo mundo quer ser um minuto de fama, porque quer se destacar entre os demais. Então, isso causou um grande sofrimento, porque entre 1 milhão consegue o sucesso. Vamos dar um exemplo, o Elon Musk, que é um trilionário. Ele hoje já tem trilhões em dinheiro. O que ele faz, eu jamais vou conseguir fazer. Então, esse individualismo nasce também nessa supervalorização do indivíduo e não do coletivo, da coletividade. Então, são transformações profundas que alteram o entendimento da pessoa humana, do homem. Quando eu falo homem, eu falo humanidade, sobre si mesmo. Então, quem eu sou nesse universo? Se eu moro em Petrópolis e não sou uma celebridade, para usar o nome comum, mais conhecido, quem eu sou nesse pedaço? Então, você imagina isso quando o que valia era o nome da sua cidade, da sua aldeia. A quem você pertence? A Nazaré, a Assis, a Paris, a Lourdes. E agora? Eu sou de onde? Como eu vou aparecer se eu não pertenço mais? Eu tenho que virar celebridade. Nós vivemos essa febre. Muitas pessoas deprimem quando não ganham um cliquezinho lá do gostei. Causa depressão. E o romântico viveu isso. E sentiu isso profundamente. Por isso é muito importante, para entender esse movimento romântico, que eu vou dar continuidade no próximo programa, porque o meu tempo é curtinho, a gente tem que entender o que estava acontecendo, porque o artista é aquele que expressa todo o seu sentimento sobre o seu mundo, o mundo ao seu redor. É como ele percebe esse mundo, como ele lê esse mundo, como ele entende e sofre com esse mundo. E a gente vive isso até hoje. É do ser humano, é a leitura que o artista faz do mundo em que ele vive. Bom, o programa vai ter que acabar, vocês terão que esperar até a semana que vem para ouvir um pouco mais sobre os românticos. Agradeço a audiência e conto com você semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.